Hoje nós vamos continuar e encerrar a série de mensagens do mês de setembro. O tema que nós estamos trabalhando nesse mês de setembro é missões, perto ou longe. E nos últimos domingos nós vimos como que essa resposta pode ser dada, olhando primeiro para o chamado de Israel. Depois nós vimos que Israel falhou no seu chamado, em corresponder ao seu chamado, em ser luz para as nações, e Jesus então veio, e ele encenou a vida de Israel, ele toma o lugar de Israel como o servo do Senhor, que se torna bênção para todas as famílias da terra. E Jesus então restaura Israel. Jesus pega o remanescente de Israel, restaura Israel, adiciona os gentios e forma a igreja. A igreja como o novo Israel, com a missão de ser bênção para todas as nações da terra. Então, a igreja como o novo Israel, ela é chamada para levar Cristo às nações, e assim cumprir a missão de Israel, de abençoar as nações. O novo Israel é a igreja, por isso que nós não somos mais ligados àqueles rituais do antigo Israel. É por isso que nós não estamos tão preocupados com o Israel segundo a carne, com o Israel terreno, porque o novo Israel é o Israel espiritual. São os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros descendentes de Abraão, aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Por isso que Gálatas, capítulo 3, versos 13 e 14, nos ensina isso. Paulo, fazendo uma reflexão aqui sobre a lei e a graça, ele chega a essa conclusão, inspirado pelo Espírito Santo. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então essa é a conclusão que nós chegamos, junto com Paulo, junto com a palavra revelada, de que em Cristo, essa bênção, essa promessa que Deus fez a Abraão, ela vai alcançar todas as famílias da terra, inclusive os gentios, isto é, os não judeus. E nós ficamos com aquela pergunta, afinal, longe ou perto? Então nós falamos sobre Israel, falamos sobre Jesus, e hoje nós vamos falar sobre a igreja. E o texto que eu queria destacar, a passagem bíblica que eu queria deixar gravada no seu coração e na sua mente, é Atos 1:8. Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Só um instante. Pronto, o parafuso soltou aqui, mas já está bom assim. Esse
Estas palavras de Jesus, que estão em Atos, capítulo 1, versículo 8, foram registradas por Lucas. E quem é Lucas? Lucas era médico, Lucas era um homem culto, nós poderíamos dizer que Lucas era um cientista, um homem letrado, e que foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Ele acompanhou Paulo nas suas viagens, inclusive acompanhou Paulo quando Paulo foi a Jerusalém, depois das viagens missionárias, na ocasião em que Paulo foi preso em Jerusalém. E Paulo ficou mais de 2 anos preso na cidade de Cesareia, uma cidade ali da Judéia. Antes de ser enviado a Roma, Paulo ficou mais de 2 anos preso. E nesse período em que Paulo ficou preso, Lucas, acredita-se que nesse período percorreu a Palestina, ouvindo testemunhas e fazendo uma pesquisa. Então Lucas produz um documento acadêmico, um documento utilizando várias fontes de pesquisa. Ele utiliza as escrituras do Antigo Testamento, ele utiliza as outras narrativas, os evangelhos de Marcos e Mateus, e ele utiliza os dados da sua pesquisa de campo. E ele, quando vai escrever o seu relato, ele escreve o seu relato inspirado pelo Espírito Santo, mas o trabalho de Lucas é uma reportagem investigativa, nós poderíamos dizer assim. Não é um texto qualquer, que uma pessoa pensou e escreveu o que dava na cabeça. O Evangelho de Lucas, assim como o livro de Atos dos Apóstolos, é um documento científico, um documento de pesquisa. E nós podemos perceber os estágios dessa reportagem investigativa de Lucas, na introdução do Evangelho de Lucas e na introdução do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos perceber ali que Lucas estudou as profecias, depois ele leu outros relatos que foram escritos, os relatos de Marcos e Mateus, depois ele ouviu as testemunhas oculares, porque muitas testemunhas oculares estavam vivas ainda, inclusive Pedro era uma delas. Ele investigou a transmissão oral dessas histórias, ele investigou o que o povo ali daquela região falava, o que o povo contava, quais as histórias que eram contadas, porque não faziam tantos anos assim que tudo isso havia acontecido. E mais, ele faz uma investigação dessa tradição oral, comparando essa tradição oral, essas coisas que o povo falava, com tudo aquilo que ele pesquisou. E então ele escreve o seu trabalho em 2 volumes, que é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, mas como um repórter, que faz um documentário. Vamos ver como é que Lucas escreve isso. Em Lucas, capítulo 1, versos 1 e 2, ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então Lucas escreve esses 2 volumes, visando o Teófilo, visando instruir um novo convertido, a respeito de tudo aquilo que havia acontecido com Jesus. E depois, em Atos, ele continua no 2º volume, e alguns especialistas dizem
que Lucas dividiu o seu livro em 2 volumes, porque era o tanto que cabia no rolo. O máximo que dava para enrolar e que ficasse aquele rolo de um tamanho adequado, é o que coube o primeiro relato. Então ele parou e começou outro rolo, começou outro livro, para que aquele livro não ficasse grosso demais. Então ele escreve assim no início de Atos: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então Lucas escreve o primeiro e o segundo volume para Teófilo. Teófilo era um homem importante. Teófilo era um homem de posição e influência, provavelmente um novo convertido grego, que talvez estivesse enfrentando oposição por sua decisão pelo Evangelho. E é possível até que Teófilo tenha patrocinado várias cópias desses documentos, para que elas fossem distribuídas às igrejas. Lucas então prepara um relato para instruir esse seu amigo novo convertido, com a intenção de fortalecer a fé desse homem. Então o tema do primeiro volume, que é o Evangelho de Lucas, é a salvação que foi trazida por intermédio de Jesus Cristo. O livro de Atos, que é o segundo volume, mostra como essa salvação foi proclamada no início da história da igreja. E então nós podemos continuar em Atos 1:3. A estes discípulos também, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Mas o texto que eu quero enfatizar aqui é o versículo 8. Jesus ressuscitado, tendo o último encontro com os seus discípulos, para dar as últimas recomendações. E os discípulos então perguntam: mas Senhor, quando que o Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus diz: não, isso vocês não têm que saber. O que vocês têm que saber é o seguinte: que vocês vão receber poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra, até os confins da terra. Tem 3 elementos nessa promessa que Jesus faz. 3 elementos nessa
promessa do poder do Espírito nessa missão de ser testemunhas. A primeira é a seguinte: uma promessa que Jesus faz: poder que capacita. Jesus nos promete um poder que nos capacita a sermos testemunhas. Talvez você pense assim: mas eu não sei falar, eu não tenho jeito para abordar as pessoas, eu não sei explicar direito, e você fica tímido, você fica com medo, você não tem jeito para conversar com uma pessoa sobre o Evangelho. Mas veja, Jesus sabia que você ia ter essa dificuldade, por isso Ele enviou sobre a igreja. Então, como eu ia dizendo, nesse texto de Atos 1:8, nós temos aqui 3 elementos dessa ordem que Jesus dá aos seus discípulos. A primeira, uma promessa, que é o poder que capacita. Os discípulos, eles tinham uma prioridade, uma preocupação. Eles estavam preocupados com a política, eles estavam preocupados com o reino terreno de Israel, eles estavam preocupados naquilo que iria acontecer com a nação de Israel. Mas Jesus tem uma preocupação maior. Jesus está preocupado com o reino de Deus. A visão de Jesus é mais ampla que a visão dos discípulos. Então preste atenção no que eu vou dizer. Os planos de Deus para a sua vida são maiores que os seus próprios planos. Os planos de Deus para a sua vida são maiores. Deus tem muito mais para você do que aquilo que você pode imaginar ou pensar. Então os discípulos preocupados com as coisas da terra, Jesus falando do reino de Deus. Os discípulos preocupados com a política, Jesus falando do reino de Deus. E nós muitas vezes nos sentimos inseguros em relação ao nosso testemunho, mas Jesus nos prometeu um poder que capacita. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para testemunhar. E o segundo elemento aqui da conversa que Jesus tem com os discípulos é justamente um propósito. O propósito é ser testemunhas intencionais. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, Jesus tem um propósito em nos dar esse poder. Ele não dá esse poder para a gente se divertir, Ele não dá esse poder para a gente ficar mostrando e demonstrando esse poder. É um poder que tem um propósito: sermos testemunhas, irmos até as pessoas, conversarmos com as pessoas a respeito do amor de Deus, ser testemunhas. Para Jesus, o ser vem antes de fazer. Deus quer encher você do Espírito Santo para que você seja. Antes de você fazer qualquer coisa, o Senhor quer que você seja uma testemunha, para que pessoas vejam Cristo em você. E testemunha significa, a palavra no grego, mártir. A testemunha é aquela pessoa que conta algo que viu, conta algo que experimentou, mas ao mesmo tempo essa testemunha é alguém que dá a vida. É alguém que dá a vida por aquilo que crê. Então, nós somos chamados, nós recebemos esse poder do Espírito Santo, e fomos chamados para contar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Então conte aquilo que Jesus fez por você, conte aquilo que Ele fez na sua vida, conte para as pessoas a transformação que Ele realizou no seu próprio coração. Diga para as pessoas: olha, eu era assim, mas eu fui transformado pelo poder de Deus. Deus quer que você seja testemunha, para Ele poder enviar você. E um terceiro elemento que nós encontramos aqui nessa conversa de Jesus é uma ordem. Uma ordem. E que ordem é essa? Ir
aos perdidos. Então ele nos chama e promete poder que capacita. Esse poder tem um propósito, nós sermos testemunhas, e junto com esse propósito ele nos dá uma ordem, a ordem de ir aos perdidos. E às vezes uma pessoa que não conhece a Deus está do outro lado da rua, e às vezes uma pessoa que não conhece a Deus está do outro lado do oceano. Então essa ordem de ir aos perdidos, ela tem 3 fases. Primeiro, a fase do comodismo. O livro de Atos, os capítulos 1 a 7, nós vemos Jerusalém, porque Jesus diz para os seus discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1 a 7 mostra o poder do Espírito impulsionando os discípulos em Jerusalém. Jerusalém era a cidade onde eles estavam, era a cidade onde eles moravam, era a obra missionária perto, onde você precisava atravessar a rua, ou talvez atravessar um bairro, ou talvez atravessar uma região pequena. É missões perto. O Espírito Santo foi derramado em Jerusalém. Quando a gente vê Atos 2, o Espírito Santo foi derramado, e aqueles cristãos cheios do Espírito começaram a testemunhar as grandezas de Deus. Em Atos, capítulo 5, verso 28, diz que o Evangelho se espalhou por toda a cidade, ao ponto das autoridades constatarem, essa doutrina foi espalhada por toda a cidade. Mas Pedro prega o Evangelho ali, e o resultado é que muitas pessoas se convertem. O Espírito Santo é derramado ali, na cidade de Jerusalém. Em Atos 5,16, diz que pessoas vinham de longe para ouvir a palavra e para receberem oração. Em Atos 2,47 diz que dia a dia o Espírito Santo acrescentava novas pessoas à igreja, pessoas que eram convertidas por ouvir a mensagem. Mas esse foi um período de acomodação. Por quê? Os vizinhos vinham, as pessoas vinham das cidades vizinhas, mas a igreja não ia. Então a primeira fase do cumprimento do mandamento de Jesus, nós poderíamos chamar de a fase de acomodação. Jesus mandou ir, mas a igreja ficou. Aí nós vemos uma segunda fase dessa tarefa da igreja de ir aos perdidos. É a fase da coragem. Atos 8 a 12, nós vemos o Evangelho sendo pregado na Judeia e na Samaria. Quer dizer, é um pouco mais longe, mas não é tão longe assim. A Judeia era toda aquela região ao redor de Jerusalém, e Samaria era uma região vizinha. E então os discípulos que estavam em Jerusalém, eles são perseguidos, eles começam a ser perseguidos e eles precisam fugir da cidade, mas à medida que eles fogem, eles vão pregando com coragem a palavra de Deus onde quer que eles passam, e eles então atravessam fronteiras. Em Atos 11:19 diz que esses discípulos vão para Fenícia, vão para Chipre, vão para Antioquia, eles vão tendo contato com gente diferente, com gente que pensa diferente, com gente que crê diferente, com gente que tem uma cabeça diferente, com gente que tem uma cultura diferente. Ali eles falam a respeito do Evangelho para essas pessoas. Filipe vai pregar em Samaria, e o Espírito Santo é derramado em Samaria. O Pedro vai e prega a Cornélio na cidade de Cesareia, que fica na Judeia, e o Espírito Santo é derramado também sobre os gentios na Judeia. Então veja, o Espírito Santo é derramado em Jerusalém, o Espírito Santo é derramado em Samaria, o Espírito Santo é derramado na Judeia. Quando a gente se acomoda, o mundo nos persegue. Quando a igreja se acomoda, quando a igreja para de pregar o Evangelho, a impiedade no mundo cresce.
a sociedade se torna pagã, e a perseguição à igreja vem. Meus irmãos, nós estamos caminhando para um tempo de perseguição, porque a igreja se acomodou, porque a igreja parou de pregar o evangelho, porque muitos cristãos acham que não é certo pregar o evangelho para os seus amigos, porque muitos cristãos têm medo e vergonha de compartilhar o evangelho, porque não sabem que receberam de Deus o poder do Espírito Santo. O Senhor mesmo diz: abre a tua boca que eu vou encher a sua boca, abre a tua boca que eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Você precisa ir em resposta ao chamado de Deus, e o Senhor vai usar a sua vida. Deus nos aflige para a gente fazer missões, mas tem uma terceira fase desse ir que Jesus manda, e desse chamado para ir aos gentios, desse chamado de ir às nações, é a fase de ouvir e atender. Os capítulos 12 a 28 de Atos mostra a igreja indo aos confins da terra, mais longe. Começa perto, em Jerusalém, depois um pouco longe, mas nem tanto, Judéia e Samaria, e depois bem longe, os confins da terra. Se você está com a sua Bíblia aí, em Atos 13, versículos 1 e 2, fala de uma igreja que ouviu o Espírito Santo e se mobilizou para enviar e sustentar missionários. Em primeiro lugar, a igreja de Antioquia, diz assim: na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. Quando a igreja busca a Deus, quando a igreja adora a Deus, e quando a igreja ouve a voz do Espírito Santo, a igreja se envolve com a obra missionária transcultural. O Espírito Santo move a igreja de Antioquia para enviar missionários, e Paulo e Barnabé vão, e quando Paulo chega em Éfeso, o Espírito Santo ali é derramado sobre os gentios de Éfeso, quando eles creem no Evangelho. Paulo prega a eles, Atos capítulo 19, Paulo prega, e o Evangelho está sendo pregado, e o Espírito Santo está sendo derramado também nos confins da terra. Então, perto Jerusalém, um pouco longe, mas não tão longe, Judéia e Samaria, bem longe, confins da terra. O Evangelho vai sendo pregado, porque a igreja ouve e atende, a igreja ouve a Deus e obedece a Deus, e então se levanta a igreja de Filipos, uma igreja que Paulo planta e que se torna uma igreja que o adota como missionário, uma igreja que o sustenta como missionário, uma igreja que envia a ele o sustento que ele precisa nos momentos em que ele mais precisa. E eu quero perguntar: em que fase você está? Qual é a fase da sua vida como cristão? Você está na fase do comodismo? Você está na fase de obedecer? Ou você está na fase de se envolver pessoalmente com a obra missionária? Talvez os seus olhos estejam olhando apenas para esse mundo. Talvez os teus olhos estejam fixados nos seus problemas, nas suas dificuldades, e eu não quero com isso dizer que elas são menos importantes. Talvez você seja alguém que esteja passando por lutas, por problema financeiro, por problemas de trabalho, por problemas na família, problema com filho, enfermidade sua ou de alguém da família, falta de recursos. Muitos são os problemas e as preocupações que a gente enfrenta.
Mas será que os nossos olhos estão apenas neste mundo? Será que os nossos olhos estão apenas na política, como estavam os discípulos pensando na restauração do reino de Israel? Os olhos de Deus estão na eternidade, e o Senhor nos chama para olhar com Ele para a eternidade, e olhar para a eternidade significa que a gente vai enxergar mais longe, e enxergar mais longe significa que nós convivemos com pessoas que não têm esperança, porque não conhecem a Deus, que não têm esperança e não têm salvação, porque não conhecem a Deus. E há outras pessoas mais longe de nós, pessoas que nós não vemos, com quem nós não convivemos, mas que estão nessa mesma situação, sem esperança e sem Deus no mundo. Talvez você tenha esperança de ter o céu aqui na terra, mas eu quero dizer para você, o céu não é aqui. E às vezes você, quando vai orar, quer dizer para Deus como você acha que Deus deve fazer as coisas. Mas Deus é soberano, Ele tem o controle. A sua vida não é um trem desgovernado. O mundo não caminha como um trem desgovernado. Apesar de todos os pecados e erros dos homens, apesar de parecer que tudo fugiu do controle, Deus está no controle e Ele guia a história. Nem sempre os planos de Deus estarão de acordo com os seus planos, mas Deus quer fazer de você uma testemunha. Se estiver tudo bem ou se não estiver tudo bem, se Israel tiver o reino restaurado ou se Israel continuar dominado pelos romanos, não importa, Deus quer fazer de você uma testemunha, seja qual for a circunstância, e Ele vai usar sua vida, porque Ele lhe deu o poder do Espírito Santo, e Ele vai usar as suas lutas para você ser testemunha, Ele vai usar as suas derrotas e vitórias para você ser testemunha, Ele vai usar as suas dificuldades, as suas aflições e as suas bênçãos, para que você seja moldado à imagem de Jesus, e para que você seja usado para a glória dEle, para a salvação de pessoas longe e perto, para a glória do Senhor. Aqui em São Paulo, nós somos as testemunhas, aqui é a nossa Jerusalém, mas há lugares que nós não podemos ir, há lugares que nós não podemos alcançar, mas nós podemos enviar alguém no nosso lugar. Esse é o sentido da obra missionária. Por isso eu quero orar, para que Deus desperte vocações aqui. Eu quero orar para que Deus toque corações de pessoas daqui que estejam dispostas a ir a lugares onde a igreja toda não pode ir neste momento. Mas eu quero orar também para que nós possamos apoiar pessoas que já foram e que estão lá, que deixaram tudo, a sua terra, a sua cultura, a sua família, e estão vivendo numa outra terra para serem testemunhas de Jesus. E quando nós nos associamos com o missionário que vai, é a igreja que vai. Quando nós oramos, quando nós encorajamos e quando nós contribuímos com o missionário, nós estamos lá com ele. E esse é o chamado da igreja, para perto e para longe. Aqui nós somos os missionários. Aqui Deus tem um propósito para a nossa vida, que você não fique nem na fase da acomodação, e que você passe logo para a fase da coragem, em que você mesmo começa a contactar pessoas e compartilhar que Jesus transformou a sua vida, por causa de tudo aquilo que Ele fez há 2000 anos atrás. Mas nós, como igreja, precisamos entrar naquela fase, que é a fase de ouvir e entender, ouvir o Espírito Santo, de que nós precisamos enviar pessoas para os confins da terra, porque missões é perto, mas missões também é longe. Eu quero orar, e quero pedir a Deus, que Ele
toque os nossos corações e que Ele se mova na nossa vida, para que nós sejamos comprometidos com a obra missionária transcultural. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós acabamos de ver na Tua palavra que o Senhor nos chama para fazer missões longe e perto, que não é só num lugar, mas que é em vários lugares ao mesmo tempo. E eu quero, Senhor, pedir que o Senhor mova o Teu Espírito na nossa vida, para que nós sejamos participantes desta obra que o Senhor está fazendo, de levar a bênção a todas as famílias da terra. Por isso, Senhor, eu quero pedir que nós sejamos pessoas que oram por missões, que o Senhor faça de nós pessoas que intercedem pela obra missionária, que intercedem por aqueles países onde o Evangelho é proibido, que o Senhor faça de nós pessoas que intercedem pelos missionários que estão pregando o Evangelho em terras distantes. Senhor, mas nós pedimos que o Senhor também nos envolva em encorajá-los, em falar com eles e dizer para eles que nós estamos orando, dizer para eles que eles permaneçam firmes, dizer para eles que eles devem continuar pregando e lutando, porque nós estamos participando desse ministério. Mas, Senhor, eu quero pedir também que o Senhor levante aqui pessoas para sustentar os missionários. Eu quero pedir aqui que o Senhor levante pessoas que contribuam para o sustento do missionário, como a igreja dos Filipenses fez com o apóstolo Paulo, enviando para ele aquilo que ele precisava no momento de necessidade. Senhor, eu quero agradecer por aqueles que têm fielmente, mensalmente, contribuído com a sua oferta missionária de fé. Eu quero pedir para o Senhor que essas pessoas experimentem a promessa do Senhor, que está em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Senhor, supre as necessidades dos teus filhos, para que eles continuem contribuindo. Encoraja, incentiva os teus filhos em saber que eles estão nos confins da terra com a sua oferta missionária. Mas, Senhor, eu quero pedir também por aqueles que um dia contribuíram, mas pararam, desanimaram, não foram perseverantes. Eu quero pedir, Senhor, um despertamento nesses corações, para que aqueles que pararam voltem a dar a sua oferta missionária, para que a gente possa suprir o sustento que o missionário precisa. Mas eu quero, Senhor, também interceder por aqueles que nunca deram, e por aqueles que não estão dando a oferta missionária ainda. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor fale a esses corações, que o Senhor toque nesses corações, e que o poder do Teu Espírito se mova, para que estes irmãos se sintam motivados e encorajados a participar da evangelização do mundo até os confins da terra. Por favor, Deus, nos ajuda a aumentar a nossa contribuição com a obra missionária. Nos ajuda, Senhor, a aumentar a nossa contribuição, para que o missionário não precise voltar, para que ele tenha tudo o que ele precisa lá, e para que ele possa ter paz no coração, para realizar o seu ministério, no meio de tantas lutas que ele já enfrenta. Por favor, Deus, fala aos corações, diz para os teus filhos quanto o Senhor quer que eles deem nessa contribuição, mas que nós como igreja possamos dar mais do que já temos dado. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.